Olá, tudo bem? Você acredita em coincidência? Coloca aqui sua opinião. Você acredita em coincidência? Queria te ouvir. Ao longo de muitos anos, eu sempre me perguntei a respeito disso. Se existem coincidências, se existem acasos. Com o passar do tempo, eu aprendi que não existe coincidência. Nada é por acaso. Não existe coincidência. Nada é por acaso. Se algo acontece, existe um motivo. Se algo ocorre, existe uma razão. Muitas vezes a gente desconhece a razão, desconhece os motivos. No tempo presente, faltam explicações. Mas se dermos tempo ao tempo, tudo se clareará, tudo ficará evidente. Acredite nisso. Há uma razão para tudo. Confie que vai chegar o momento onde as coisas vão ficar claras para todos nós. Muito bem. Falando sobre liderança, fica também essa reflexão. O líder, ele só se torna pleno quando ele é reconhecido por aqueles que escolhem segui-lo. Isso, na verdade, vai muito além da sua posição hierárquica. As pessoas não seguem cargos, as pessoas seguem pessoas. Em sendo assim, a liderança funciona quando ela é de fato pelo exemplo, porque o exemplo arrasta. Eu costumo dizer que no Brasil até o passado é incerto. Isso é uma grande verdade. Vejam vocês, o Supremo Tribunal Federal está discutindo a volta do imposto sindical, algo que foi sepultado no governo Michel Temer, que foi mantido sepultado no governo Bolsonaro. Agora, o Supremo Tribunal Federal está discutindo se pode trazer de volta o imposto sindical. Pense num país dos absurdos. O Brasil, pelo menos para mim, ele sempre vem nos primeiros lugares. O ministro Gilmar Mendes, no passado, foi contra o imposto sindical. No presente, ele se tornou a favor do imposto sindical. Veja você, os ministros do Supremo, uma hora pensam uma coisa, outra hora pensam outra coisa totalmente diferente. É possível ser feliz dependendo do judiciário brasileiro? De forma alguma, porque eles são absolutamente incoerentes. Eles têm um entendimento um dia, no outro tem outro. Então, a insegurança jurídica que existe no Brasil se deve a este estado de incerteza, onde nem o passado é garantia, nem o passado é garantido. O passado é incerto. E isso é que faz com que as empresas tenham muita dificuldade de entender o Brasil e de se planejar, porque veja, as empresas fazem planejamentos para 10, 15, 20 anos. Como planejar diante de tantas incertezas, de tamanhas incertezas? Este é um grande problema, um grave problema, e todos deveriam pensar sobre isso, na verdade, né? Inclusive os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, que deveriam ter capacidade de raciocínio crítico do ponto de vista de entender que não podem prejudicar o país a partir do momento que uma hora vão por um lado, outra hora vão para o outro. Esse tipo de oscilação mental precisa acabar. Essa oscilação mental precisa acabar. Olha, eu tenho lido sobre a Vale recentemente, tem sido muito engraçado, porque já vi esse filme e gostaria de comentar exatamente por isso.
A Vale era entre as 10 principais ações até o mês de março, até o início do mês de abril, na verdade, quando você olhava os bancos e corretoras, as ações mais prestigiadas pelos bancos e corretoras, dentre as 10, Vale com certeza estaria lá nas primeiras posições. Ocorre que agora, depois dos resultados que a Vale divulgou, por conta já de um pessimismo em relação à China, que muitos estão achando que a recuperação não será tão forte, aí eu começo a ver um movimento de correção na Vale, correção que quem estuda e quem entende Vale entende que ela é uma empresa muito cíclica e ela tem ciclos muito bem definidos de alta e de baixa das suas ações, e ela começou a fazer um movimento descendente, e por conta deste movimento descendente me surpreendeu que o Santander diz que a Vale já não é mais aquelas Coca-Colas todas, que a Vale já não é mais aquela queridinha. A mudança de perspectivas para o preço do minério de ferro considera aí vamos dizer assim, um ponto a afetar o olhar de médio e longo prazo da Vale, segundo o Santander. Num relatório que eles divulgaram no dia 18, eles disseram que os cenários aí dos mercados de minério de ferro e de cobre, eles devem permanecer apertados, com alguns riscos limitados de queda, e que a expectativa é que os preços de cobre sejam mais bem, vamos dizer assim, valorizados por conta de uma retomada da atividade chinesa do que o minério de ferro. Eles consideram que o país ainda enfrenta uma lenta recuperação pós-pandemia. Me surpreende eles dizerem isso, porque no primeiro trimestre o PIB chinês cresceu 4,5%. Eles consideram isso uma lenta recuperação da economia. Me surpreende esse conceito de lentidão que eles têm. O preço, então, eles entendem que do minério de ferro tende a ser mais depreciado ao longo deste ano, e que isso deve afetar as projeções com relação à Vale. Mesmo assim, eles estimam um preço-alvo de R$ 95 para as ações até o fim do ano, R$ 95. Bom, se você considerar que ela, no dia 24 de abril, estava aí na casa dos R$ 74, basta você olhar aí o potencial de alta que você tem, considerando este preço-alvo de 95. Será que 95, vamos dizer assim, será uma fronteira intransponível para a Vale? Essa pergunta eu vou procurar comentar no próximo vídeo com vocês. Se gostou deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!